Vamos começar a fazer uma nova etapa de métodos com os arcanos maiores e menores, tá? Aqui eu tenho os arcanos maiores, aqui eu tenho os arcanos menores, tá? Vou começar com tiragem de 3, né? Vamos supor que a pessoa pergunte qual é o futuro do meu relacionamento afetivo. Vamos supor que a pessoa esteja com alguém, ela queira saber o futuro do relacionamento dela, né? Vamos dar um exemplo, tiragem de passado, presente e futuro, tá? Vou pegar aqui de forma aleatória. E a gente vai começar a ler de forma casada, tá? Bom, aqui nós temos no passado bloqueios, né? Roda da fortuna com a essência, né? O macro, o bloqueio. Como é que se manifestou esse bloqueio, né? Com o Cavaleiro de Copas, né? O Cavaleiro de Copas, ele é o apaixonado, ele é sincero. Só que quando eu tô com ele com uma carta da Roda da Fortuna, uma carta mais densa para as relações afetivas, eu vou ter aqui aquela pessoa que promete um amor, promete mundos e fundos. Vamos casar, vamos ser felizes, né? E ele tá sendo sincero, ele não é mau caráter, ele realmente quer isso. Só que ele não consegue cumprir, ele não consegue dar continuidade, porque é uma energia muito volátil. As emoções são muito voláteis e os cavaleiros também são muito voláteis. Então eu tenho aqui promessas que não se fixam, né? E isso trouxe um entrave. Aqui mostra que no passado essa pessoa realmente, ela do fundo do coração dela, ela quis fazer esse relacionamento dar certo, né? E realmente o Cavaleiro de Copas, ele traz sentimento sincero, só que ele é imaturo, né? E muito volátil. Só que ele acabou não conseguindo, porque eu tenho aqui Roda da Fortuna, tá? Passado. Isso repercutiu no momento presente, que eu tenho a força junto com o 7 de paus, né? Então, o 7 de paus já é negativo. Então, eu tenho a força falando dessa medição de força, de um tentar controlar o outro, né? Se tivesse uma carta positiva aqui, eu poderia falar que a força estava positiva, paixão, sexualidade, alta sexualidade. Mas aqui ela está com 7 de paus, né? Os arcanos menores, eles vão como manifesta-se na matéria. Então, eu estou tendo defensivas, brigas, né? Você vê que ele está defendendo o território dele, né? Ele está muito arredio, né? Justamente, né, eu vejo aqui muita medição de força, né? Então essa carta, essa energia essencial da força está sendo usada, né, como 7 de paus, que eu estou usando essa força para manter o outro mais afastado, porque houve promessas que não foram cumpridas, e aí acabou motivando aqui uma certa cautela defensiva, né? Esse consulente já percebeu que não dá para confiar aqui, né? Futuro, né? Então, o futuro, nós temos o eremita, né? Que é a essência do sozinho. Pela conjuntura de tudo, né? A pessoa fala, então eles vão ficar bem, felizes para sempre. Olha o restante, olha o histórico que trouxe, né? Porque quando eu tenho o resultado, né? Senão eu poderia só tirar o resultado. Mas aqui as cartas antes, né? As cartas de outras posições que não são resultado, isso para qualquer tiragem, elas vão justificar o porquê este resultado, né? Então aqui eu tenho uma série de coisas negativas acontecendo que a pessoa vai se desiludir, e o eremita é o sozinho. E o 10 de copas, a felicidade e a completude. Então, a tendência dessa pessoa é descobrir que ela sozinha vai ser mais feliz do que estando com uma pessoa que não consegue cumprir, né? E aqui no início do jogo eu já tenho um bloqueio, né? Que é a Roda da Fortuna. Então, já está bloqueado a situação. Então, aqui eu vejo muito nítido que a pessoa vai chegar à conclusão de que é melhor ela ficar sozinha, né? Ou, não digo nem separação, mas que o casal, mesmo estando junto, tende a cada um ficar no seu canto, né? Até pelo menos por hora, né? Essa pessoa ficar um pouco mais isolada da relação, tá? Não necessariamente um rompimento, mas ela começar a olhar para ela e começar a se questionar o que a faz feliz, tá? Esse é um exemplo de tiragem. Vamos supor que a pessoa pergunte como ela faz, se ela vai conseguir morar no interior de São Paulo, vamos exemplo assim, ainda este ano.
Tá? Vamos colocar uma data. Arcanos maiores. Bom, vamos falar também de passado, presente e futuro. Né? O imperador e a rainha de copas, né? Eu vejo que é uma pessoa que tem inteligência emocional, né? O imperador, ele controla, ele tem o domínio, e a rainha também tem o domínio de suas emoções. Então eu digo assim, que no passado essa pessoa está bem determinada. Essa pessoa determinou com todo o seu sentimento, com toda a sua clareza, de que o interior de São Paulo seria algo bom para ela. Então isso está muito bem determinado para ela. Eu quero isso e acabou. O imperador fala, eu quero, é isso. Né? E tendo uma disciplina, né? Sendo paciente, né? Com as suas emoções, percebendo aquilo, de querer a calmaria. Na verdade, essa decisão foi mais tomada procurando uma paz emocional. Tá? Nós temos a rainha de copas, né? Que ela consegue trabalhar aí as suas próprias emoções. Então eu tenho 2 cartas de autoridade aqui. A pessoa sabe muito bem o que ela quer. No momento presente, nós temos o Papa e o Valete de Copas. Essa pessoa está aí frutificando as suas emoções, então é algo que ela ainda está conectada, né? Você vê que tem um peixinho aqui, e o peixe é o símbolo da prosperidade. Essa pessoa quer isso ainda, tá? Só que ela ainda entende que tem muito a aprender, muito a absorver informações, né, se estabilizar melhor, tem a questão de se organizar. E eu vejo aqui, né, uma pessoa que é um aprendiz, né? Eu tenho o Valete, que é um menininho, né? Ainda com as suas emoções ainda muito afloradas, né? Ainda está empolgado com essa ideia. E o Papa, né? É como se esse Valete fosse um desses discípulos. Então essa pessoa, nesse momento, ela está sendo muito prudente de perguntar para outras pessoas que moram, né, no interior, das pessoas que viajaram, que conhecem. É como se essa pessoa estivesse pedindo conselhos para se sentir emocionalmente mais segura. E aqui, no futuro, né, depois de muito refletir, eu tenho essa sacerdotisa muito profunda, muito reflexiva, com o 10 de ouros, né? Então, eu não vejo um movimento, né? A sacerdotisa, ela é parada, ela tá sentadinha. Você vê que tem 3 cartas sentadas, então até o final desse ano, essa pessoa vai continuar sentada na cadeira, certo? Porém, ela não vai sofrer. Até o final do ano, o que indica é que essa pessoa já vai ter muito mais riqueza de conhecimento do que ela quer. Ela já vai saber aonde está a prosperidade dela, onde está a felicidade, para conseguir fazer uma mudança, mas não esse ano, tá? Eu vejo que essa pessoa até o final do ano vai estar financeiramente, materialmente muito estável, confortável, mas ainda parada. Então, essa mudança não vai acontecer até o final desse ano, né? Mas que isso está muito certo e seguro, sim, e vai ser benéfico. Por enquanto ela fica, mas fica tranquila, não vai ficar angustiada não, né? Porque ela está aí fazendo crescer a sua vida material. E outra, materialmente, para fazer essa mudança ainda não é o momento, né? Porque ela ainda está acumulando, ela está absorvendo, tá? Então aqui a gente tem 3, percebe que estão todos sentados, né? Mas existe aí motivação. Uma outra forma de ver aqui com 3 cartas, né? Vamos pegar essas 3 posições. E a pessoa pergunta como um aconselhamento, né? Como eu faço para conseguir aumentar a minha renda financeira? Aí ela pode falar em X%. Deixa eu... Vou trocar que tem muito cavaleiro, já foi esse cavaleiro. Eu vou pegar uma outra carta aqui no meio. Pode ser essa aqui. Então vamos supor que a pessoa queira saber como ela chega a algum resultado. Não que se vai ou não dá certo, é como ela chega lá, né? Então aqui eu pode posicionar como o que eu quero, né? O que eu devo fazer, né? E o que eu preciso evitar. Então, o que eu realmente quero com essa pergunta, com essa questão, né, de aumentar a minha verba. O que eu devo fazer e o que eu devo evitar. O que essa pessoa realmente quer com isso, né? Aqui nós temos a morte, que fala de transformação, então ela está querendo transformar alguma coisa.
matar algo para renascer algo. E eu tenho 4 de espadas, né, que é a pessoa parada, deitada. Então é a paralisia. Então o que essa pessoa quer? Matar essa paralisia, essa sensação de inércia, essa sensação de desempoderamento. Talvez o dinheiro dê a possibilidade de ela não se sentir tão acuada, né? O 4 de espadas é a pessoa se sente acuada, sem movimento, né, parada, sem poder fazer suas próprias escolhas, né? Até escolhas financeiras. Eu quero ir passear, eu quero comer num restaurante um pouco mais caro. Aí não pode, porque tem o 4 de paus falando, você não pode, tal. Então, a morte está querendo mudar essa situação aqui. É por isso que a pessoa está querendo isso, tá? Fazer uma mudança financeira. Aqui é o que essa pessoa deve fazer, né? De forma paciente, tranquila, com muita clareza, tá? Do que ela quer. Uma transição gradual, porque o temperança ela é lenta, mas gradual e segura, sábia, né? E o cavaleiro de ouros, que também é constante. Então, aqui é totalmente o oposto. Olha, não vá com muita sede ao pote. Vai fazendo essa transformação aos poucos. Vai fazendo investimento seguro. Vai poupando dinheiro, vai entrando em projetos que são mais seguros, que não são arriscados. Aqui, o Cavaleiro de Ouros, ele não se arrisca, ele é constante, porque ele tem consciência ainda de que ele tem muito a aprender ainda para ter habilidade com o naipe de ouros. E a temperança, falando dessa sabedoria, né, tendo mais tato, mais pé no chão também, né, equilibrando, né, as suas emoções, os seus impulsos emocionais com a razão. Então aqui, o Cavaleiro de Ouros, ele não age por impulso. Então aqui eu tenho essas 2 cartas se complementando. E o que ele deve evitar, né? Nós temos o Diabo e o 5 de ouros, né? O diabo, ele fala de ambição, de impulso, de tentações. E o 5 de ouros, né? A pobreza, a escassez, né? As escolhas que nos causam perdas. Então, cuidado com esses impulsos, que é o que deve evitar, né? Coisas arriscadas, impulsos, querer se meter em negócios que você não conhece, porque vai te levar aí a uma escassez. Tá? Isso é o que você deve evitar. Então, essas cartas até se complementam, né? Não fazer essa transição, não ter tanta desespero, porque eu vejo a morte, a pessoa que quer mudar rápido a situação, só que aqui pede calma e uma coisa de por vez, não cair nas tentações de querer resultados rápidos. Tem coisa que é plantando um pouco de cada vez. Vamos fazer uma outra forma de a gente ler 3 cartas, né? Bem rapidinho, eu, o outro e o encontro. Então, vamos ver aqui. Numa situação, essa situação você pode falar de você e seu chefe, você e seu relacionamento afetivo, você e sua mãe, em coisas do tipo, né? Bom, o eu, é a energia do consulente aqui, né? Nós temos o enforcado, que é o que fica preso vamos supor que seja uma relação afetiva, né? Essa pessoa queira se encontrar com o ex-namorado. E aqui é a energia dessa pessoa, uma pessoa nostálgica. Então, o enforcado, ele fica nessa sofrência, né? Aí focado em uma utopia, uma situação que não vai existir mais. E aqui o 6 de copas falando dessa nostalgia. Então, essa pessoa fica presa a um passado que já foi, né? Uma situação, um ponto da relação que um dia foi feliz e essa felicidade não existe mais. Então a pessoa fica presa a num passado ilusório. É a energia da pessoa, aquela iludida, né? O outro mostra uma pessoa mais racional, que já tomou a decisão, né? A justiça, ela dá a sentença, né? Ela bate o martelo, decide. Né? E aqui a decisão que foi tomada de forma racional, fria e equilibrada por parte do outro foi abandonar a situação, abandonar o relacionamento, né? Esse relacionamento para mim não deu muito certo, né? A pessoa pensou, muito provavelmente quem terminou a relação foi o outro, tá? Então ele está muito decidido em relação a isso, né? Para ele finalizou. O encontro, nós temos a Imperatriz e o Valete de Espadas. A Imperatriz fala de uma esperança
em dar certo. Então aqui pode causar uma falsa impressão de que as coisas vão fluir, que vai casar, ter filhos, né, e florear tudo, né, a imperatriz. Porém, na realidade, o que está por trás dessa fantasia, porque eu tenho um arcano bom, um arcano positivo para as relações e um valete de espadas que não é tão bom assim, né? Aqui a pessoa meio que não sabe o que quer, pode ser impulsiva, iludida, né? O valete de espadas pode falar também da comunicação, talvez essa pessoa acabe, né? Aqui nós temos as fofocas, a comunicação inadequada, a bisbilhotice, e aí com a imperatriz eu poderia ler da seguinte forma, de repente que essa pessoa vai ser uma comunicação que não vai se encontrar. Entendeu? Existe a vontade de né? São vontades diferentes aqui. Um está muito focado no real, o outro está muito na fantasia, né? E essa pessoa, ela não vai perceber que essa relação na real, né? Na realidade, não tem como dar certo, né? Aqui. Porque a imperatriz ela vai trazer a sensação de que as coisas vão começar a fluir, mas o valete de espadas ele vai trazer aí desentendimentos. Sabe quando as ideias não se convertem, os objetivos não batem, tá? Então aqui nesse sentido, tá? Então a gente vê aqui que vai haver um desencontro, mas essa pessoa não vai estar aberta para ver isso, tá? Porque ela está muito aqui na ilusão. Enfim, treine bastante com os arcanos maiores e menores, com as 3 cartas, né? E veja mais informações das que eu tirei aqui, né? Pode ter vindo mais insights para você, tá certo? A gente se vê na próxima aula.